Uau! Então, vocês estão sendo gravados agora. Agora se comporta, Luísa. Ô, Babi. Então, beleza. Então Valeu, tá, então aí Lucas. só para fazer um resumo, a gente estava falando aqui dos pontos de equilíbrio, que é a divisão agora na V3, a ideia é ser pela conta específica, e para isso a gente fez essa planilha, que na verdade o aluguel, a cota de cada um é pelo metro quadrado, e aí o ancorado é dividido entre os ancorados, o ocioso está aqui calculado só para a gente saber, mas ele é redistribuído lá embaixo, como mais uma informação, como mais uma despesa, né, a ser distribuída entre todos. E o coletivo, na verdade, é apagado para ser redistribuído de acordo com as pessoas que estão ancoradas. Então, são essas duas formas diferentes de ser, porque, na verdade, as contas a gente tem que pagá-las e pronto, com as pessoas que existem, né? Então, a luz, a água, o aluguel, a gente tem que pagar o valor certo. A gente fez aqui, a gente está mostrando em fevereiro, que é só para mostrar como se tivesse sido feito nessa lógica. Então os valores das contas aqui. A luz a gente fez por cota de uma divisão simples, cada espaço 1, e os espaços que a gente sabe que tem gastos maiores, ou tem mais ar-condicionado, ou tem outros aparelhos que são utilizados, a gente colocou 1,5. Então, já está bem parecido com a V2, então acho que cada um também tem que trazer mais informações em relação a isso, se tiver interesse. Água também é a mesma coisa, a maioria está 1, alguns que a gente sabe que tem um gasto um pouco maior estão acima. Hora humana acho que é tudo 1. O fundo social também tudo 1. Despesas variáveis também tudo 1. Se você ver aqui, está tudo 1. O restaurante tem 2, né? Porque são dois espaços ali. Despesas tudo 1 também. E aí a gente tem essa parte aqui que a gente está querendo trazer para dar clareza, tipo assim, sei lá, uma luz, o contrato de resíduos foi além do que está combinado, do que está previsto. Então a gente coloca como extra aqui para dar bastante atenção para esses itens. Então eles ficam aqui embaixo para mostrar bem, assim, qualquer coisa que a gente na verdade não está prevendo ou que é além, vem aqui para baixo para a gente conseguir dar destaque para eles, e aí fica nesses extras emergenciais. Inclusive, um dos pontos que a gente quer trazer também se a gente vai fazer esses cálculos todos. Deixa eu só ver quem tá com o microfone aberto no telefone. Acho que é a Meire. E aí isso estaria discriminado, né, Lucas? Então, só para falar, queria falar aqui rapidinho, que a gente colocou despesas fixas e despesas variáveis, e aí tem todas as despesas realmente do mês ali. Então, por exemplo, esse mês a gente ainda não pagou resíduos, eu coloquei 0. Mas mês que a gente paga esse mês a gente pagou manutenção, no outro não. Então vão ser as despesas do mês mesmo. Antes o nosso orçamento não era assim. Então, mês que entrar também alguma coisa. Aqui, esses em verde são todos que são anuais, que a gente vai pagando por mês, mas é uma conta anual. E aí tá tudo que a gente paga realmente. Antes a gente não estava assim, a gente estava meio com projeções, né? Isso. E aí, o que é anual, a gente também está pensando em fazer dessa forma. Por exemplo, IPTU. Vai ser pago um valor cheio, e aí, na verdade, a gente vai distribuir esse valor mensalmente. Dividir por 12 e distribuir mensalmente. Mas para isso a gente vai ter que ver como vai ser, porque a ideia é ter uma parte ali de fundo, aluguel atrasado, porque senão a gente também não consegue fazer isso. Mas eu acho que dessa forma fica mais justo para tipo, se alguém entrar, sair, tá ligado? Vai ficar mais equilibrado, ser dividido e não num mês só vir tudo para quem tá ali naquele momento. Quando você fala fundo, você está falando de fazer um colchãozinho de liquidez, é isso? Isso. Um valor a mais. Que tá aqui, ó, potencial fundo social, que na verdade seria alguma coisa para a gente ter algum respiro caso aconteça alguma coisa. Sim, é que hoje fundo social, quando a gente fala, a gente está falando ele em IB ainda, né? Aí você tá trazendo ele para fazer um colchão de liquidez em reais, tô entendendo. Ele sempre foi tudo que sobra do espaço. A gente apresenta isso toda terça-feira, explicando que tudo que sobra do espaço, das contas, entra para um fundo social. E a ideia é que
ele possa ser utilizado tanto para dádiva quanto para dor de barriga. Ele foi criado para a gente ter um dinheiro para investir em iniciativas de valor. Foi criado para isso. O que o Lucas está trazendo é que hoje o Fundo Social pode também cuidar da gente nesse sentido. Não, e eu acho que antes também tinha uma lógica de sobrou o dinheiro, vai para o Fundo Social. E aí o que eu estou entendendo que eles estão trazendo nessa versão já separaram uma cota para isso todo mês, correto, Lucas? Isso. Porque agora não tem mais como sobrar, a gente vai botar exatamente certo. Isso é sempre certo. Não tem que sobrar, não tem que ser a menos. É exatamente o valor. Então, porque antes era a lógica de previsões e tudo mais, né? Exato. Então, para tem que colocar aqui para se colocar. A gente pode começar com ele zerado, mas assim, a ideia é que a gente vai aumentando. Mas eu acho que a gente já deveria começar com alguma coisa, até para poder fazer essas coisas em relação aos próprios custos. E, gente, fundo social, a ideia sempre foi ser o que é além das contas. Apoiar iniciativas, a primeira iniciativa a ser apoiada é a própria terra. Então, é importante a gente ter uma visão em relação a isso. Então, como a gente está nesse formato, a ideia que a gente traz a gente pode colocar outro nome também, botar fundo. Aqui, na verdade, pode ser qualquer coisa. Fundo emergencial, fundo social, fundo emergencial, aluguéis atrasados. A questão é que aqui é tipo o que é além do que está nas contas ali certinho. A gente tem que ter uma percepção disso, porque agora as contas são exatamente iguais. Então, se a gente, por exemplo, quer pagar um IPTU de R$1.000, para não dividir entre todo mundo que está naquele momento e depois quem entra nem arcar com isso, a gente pega qualquer conta que é anual, divide por 12 e aí paga, mas depois faz esse cálculo dividido. Então, maravilhoso. Aí tem os gastos emergenciais, são esses. Qualquer coisa que vinha a mais, os fixos são os fixos, vão estar certinho, vão estar tipo coisas que a gente já prevê. A internet tem um acordo fixo, a rede de internet tem um acordo fixo, o contador tem um acordo fixo, a tarifa bancária tem um acordo fixo. Então, todas essas coisas são fixas mesmo, já é um valor que vai ser certo. Sim. Então, já é uma previsão correta do que é. E qualquer coisa que for acima disso vai estar aqui como extra. Então, por exemplo, a gente vai ter lá o acordo com resíduos, que o contrato vai ser de R$200, por exemplo. Se teve mais sacos do que combinado, então, o quê? Vai estar em extras aqui, ó, sacos extras, 150, entendeu? E esse 782,28 aí hoje que está como extra é de quê? Foi contador, imposto, internet hoje. Isso foi de fevereiro, foi só um exemplo aqui que a Mari trouxe de fevereiro. Sim. Mas isso vai entrar qualquer extra do mês. Isso. Qualquer extra do mês, que é o que o Lucas falou. O resíduo é 200 e a gente vai pagar 380, por exemplo. Então, esses 180 vão entrar como extras. Pode destrinchar aquilo ali para botar cada um. Isso a gente pode fazer. Era isso, Mari. Só para ficar sempre claro. Vocês estão indo num caminho de transparência muito bacana e eu acho que quanto mais discriminadinho, mais maneiro ainda. Isso. Sim. Lembrando que todos os comprovantes, eles ficam dentro do Drive, porque a gente tem que enviar isso pro contador e tem lá janeiro de tal, tem lá todos os comprovantes do que é pago. Então, as pessoas também podem entrar lá e olhar exatamente os valores. Né, já que tem essa planilha que tá bonitona, assim, tá porradona, acho que vale a pena abrir ali. Que aí fica igual o condomínio, que tem taxa extra e vem tudo discriminadinho, que é isso, né? A gente tá organizando o condomínio, na real. Então, e aí, total de gastos aqui, a gente colocou esse valor só para a pessoa saber tudo que foi gasto. E aí vem os pontos de equilíbrio dos espaços ociosos. Ponto de equilíbrio é a partir do aluguel dividido, né? Então, são esses valores totais de ponto de equilíbrio e esse valor das contas que, se estivessem ancorados, seriam divididos entre esses espaços que estão ociosos. Então, dá esse total aqui, que também é dividido entre todo mundo, para todo mundo saber exatamente o quanto está o valor por causa da ociosidade. Só para falar aqui que agora a gente não vai pagar mais aquela porcentagem, porque muita gente achava que aquela porcentagem já cobria essas contas todas. E agora a gente vê que não, que o valor exatamente dos espaços ociosos a gente vai dividir entre todo mundo que está na casa, como se fosse mesmo um quarto que não está alugado, né? Então não é mais aquela porcentagem. Eu não sei qual a porcentagem, Mari. Consegue me esclarecer mais, por favor?
que todo mês a gente tem colocado uma porcentagem no nosso ponto de equilíbrio por espaço ocioso. Então, são 3% por espaço que a gente paga. Só que somando isso tudo pelo espaço não dá essa conta. Foi também uma projeção, foi uma forma de equilibrar, né? Foi mais uma forma de trazer para as pessoas perceberem que quando tem um espaço, foi tipo uma ideia de trazer didático mesmo. Corresponsabilidade, né? Corresponsabilidade, Também. exato. Não foi, porque nunca foi a ideia de fazer um cálculo e realmente cobrir aquele valor, porque a gente não tinha pensado dessa forma. A gente só queria trazer, na verdade, essa percepção de que quando tem um espaço ocioso, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí agora está bem claro, assim, vai estar o valor certinho. Eu acho que essa ideia de que eu estou ocupando uma sala e está tudo bem na minha sala e eu consigo pagar tranquilo e meu negócio está super funcionando, mas tem 3 salas que estão vazias e isso impacta diretamente nos custos totais do projeto e aí, de alguma maneira, eu preciso também estar atenta porque acho que é a lógica também da abundância que a gente está tentando trazer e da corresponsabilidade de que se tem um espaço vazio, como que a gente, como coletivo e pessoas que estão ocupando essa casa, precisamos pensar criativamente e de maneira eficiente para trazer alguma solução. Está dividindo o valor total da ociosidade, galera? É isso? É isso que eu queria saber. Se a gente está aqui nesse caso, a nova proposta é a gente dividir o valor total da ociosidade. Exato. Então vai ter um impacto financeiro significativo, não é isso? Não. Não fez. Não, porque eu estava entendendo que quando a gente tinha o acúmulo das porcentagens, era um valor que não queria cobrir o valor total da ociosidade. Então gente, se aumenta... Vou trazer aqui. Tá. A gente trabalhava com previsões. Tinham previsões que estavam acima. Tá. Estavam R$10 mil de hora humana, podia vir 8, podia vir 6, podia vir 5, podia vir 4, continuava 10 mil. Conta e luz estava 3 mil, podia vir 2, podia vir 1, podia vir meio e continuava 3 mil. Agora, vão ser as contas específicas. Então, contas específicas, para a gente honrar as contas específicas, a gente precisa dividir tudo. Porque vai ser o valor específico. Perfeito. Já entendi. E aí, só trazendo em relação a isso, a gente não tem noção de tipo assim, exatamente quanto vai dar. A gente fez a previsão aqui, por exemplo, o ateliê está 2.315. Não é uma diferença muito grande do que realmente foi pago. Sendo que a luz foi muito alta. Se a luz tivesse vindo mais baixa, como é os 3 mil, por exemplo, talvez não tivesse nem tido esse impacto. Eu acho que essas contas, com os 9% que a gente já paga hoje em dia, que vão passar para 12% com a saída da Nina e talvez para 15% com outra saída, então o valor, a gente fez o máximo para chegar também num lugar de ficar num valor equilibrado. Então, não está alterando, porque lembrando que a gente paga o nosso valor mais 9% hoje, seria 12% mês que vem, então está bem equilibrado e vai depender mais da gente regular essas contas, pensar em formas agora depende muito mais da gente pensar nessas formas, acho que é isso. Perfeito, tá ótimo. Exatamente. Quando você fala em 15 com outra saída, Mari, é quem que você está falando? Todo mundo. O Lucas deu uma saída sobre reciclagem, que diminui a conta de luz. Alguém conseguir pegar esse projeto, ir na Light, ver como é que faz e baixar a conta de luz, por exemplo. Isso é uma saída. Pensar em outras formas, olhar para o nosso IB, pensar em formas de como a gente vai pagar esse aluguel. Que é as entradas. As entradas impactam diretamente o que se paga também. Então tá aqui, coworking. Entrou R$ 1.700. Vai ser dividido entre todo mundo na mesma proporção que foi pago a despesa. Então, se você paga 9% das despesas de uma forma geral, quando entrar, você vai receber em 9% esses valores para abater do que você tem a pagar. Então, o coworking entrou 1.700, a gente divide e abate do ponto de equilíbrio. Eventos. Todos os eventos pontuais e recorrentes que acontecem, a mesma coisa. Vai abater. E principalmente o Clube dos Lunáticos. Então, entra 1.177, abateu R$110 aqui do que o ateliê tem para pagar. Se aqui tivesse 10 mil, ia bater muito mais. A gente pode fazer até aqui o teste. E aqui, cai para R$1.500. Então, essas são formas também. E a gente tem 40... Hoje a gente tem 40... e conseguir recurso para o nosso projeto. Hoje a gente tem 40 assinantes, por exemplo. Não, é isso. São essas formas. É buscar mais coworker.
Tá meio falhando aqui pra mim. Pra mim também, Mari. Tá falhando. Estão ouvindo agora? Aham. Eu te Eu tô ouço. te ouvindo, eu só não tô mais ouvindo a Mari. Tá. Também não. Também não. Então, aí a gente estava falando mais ou menos isso. As entradas, elas vão impactar diretamente o que se paga. A gente Muda tem lá hoje, o Clube dos Lunáticos, Luquinhas, antes que tu esqueça. a gente tem isso aqui são tudo cálculos, tá, só gente. Isso aqui não tem nenhum efeito prático a não ser justamente fazer estudos. Então isso aqui não vai ter nenhum uso além disso. As entradas, por exemplo, a gente tem 41 assinantes do Clube dos Lunáticos. Só no grupo lá dos residentes a gente tem 71 pessoas. Se cada um leva 5 pessoas, isso aí já bate muito. Eu acho que ter uma clareza, por exemplo, acho que isso com essa nova versão fica mais claro. Quando você traz alguém para apoiar o Clube dos Lunáticos, é uma forma da sua rede, da sua família, das suas pessoas que você conhece, estarem apoiando diretamente o seu negócio a existir. Sim. Porque vai abater diretamente o valor que você tem, o ponto de equilíbrio, tudo isso, além dos outros apoios que já estão lá na campanha. Então, as pessoas começarem a olhar todas essas coisas que acontecem na casa como uma forma de diminuir sua própria necessidade de equilibrar as contas e tudo mais. Então, realmente a gente está empreendendo coletivamente. E a gente está até com algumas propostas aí que a gente não colocou ainda na planilha, mas uma delas é o seguinte. Não, aí só alguns outros pontos antes disso. Que, por exemplo, aí eventos diferentes, né? Que são os eventos sistêmicos, eventos, projetos dádiva, projetos de apoio social. A gente já está com uma proposta, na verdade, de alterar esse formato. Por quê? Porque, na verdade, quem tem que tomar essa decisão, no final das contas, é quem arca com os custos. Então, se por exemplo, tem um projeto dádiva, que a gente tem lá a lógica que o projeto dádiva não precisa pagar o espaço que está sendo utilizado. A gente vai ter um papel que vai criar lá uma forma da pessoa mostrar como é que é esse projeto, fazer esse pedido, mas antes de aprovar qualquer coisa, ele vai levar para uma reunião de residentes, primeiro no WhatsApp, para ver se todo mundo concorda. Se alguém achar que tem que levar para a reunião, a pessoa vai lá e fala, não, beleza, eu acho que isso tem que ser conversado em reunião. Aí leva para a reunião, e aí as pessoas vão trazer objeções em relação a isso, se tiverem, né? Cara, isso aí vai me atrapalhar de alguma forma, isso aqui eu acho que não, eu acho que a gente não tem, sei lá, vai trazer o que for. Porque, na verdade, quem arca com essas questões, com o pagamento dos custos, quando tem um projeto que, na verdade, vai ocupar um espaço que poderia estar sendo ocupado por alguém que também contribui, são os residentes. Então, os residentes vão olhar para isso e falar assim, cara, não, tá ok. Isso serve para tudo, para evento sistêmico. Esse é um evento que todo mundo está envolvido e tal, falou o quê? Beleza, vamos marcar com isso coletivamente? Vamos, então beleza, esse espaço aí vai estar liberado para as pessoas utilizarem, funcionar de tal forma, tal. Só vai ter um papel que, na verdade, vai meio que focalizar para que as propostas sejam feitas tipo, com as informações necessárias para tudo e com uma clareza de como funciona. Mas assim... Eu lembro que a gente também conversou sobre essa questão de que, por exemplo, se tem 10 residentes e aí 3 querem apoiar aquele projeto acontecer, isso também pode esse projeto aqui, eu não posso nesse momento, e aí essa conta é dividida entre as pessoas que estão se corresponsabilizando com aquilo, correto? Isso é uma possibilidade. A gente pode, na verdade, a gente nem pensou muito nesse detalhe. Eu acho que se não tiver objeção vai ser todo mundo. Mas aí, se tiver alguma objeção e outras pessoas quiserem, se a questão for só financeira, eu acho que pode ter essa possibilidade das pessoas que querem apoiarem e outras pessoas não precisam arcar com esses valores. Então, acho que fica aberto para essa coisa. A gente não aprofundou exatamente como vai funcionar esse ponto. Mas, assim, já começa a perceber que é uma descentralização em relação à tomada de decisão, a arcar com os custos, para ficar muito claro que, na verdade, quem arca com tudo somos nós. Não tem... Então, para tudo, para a hora humana, vai criar um papel que vai fazer sei lá o quê. A gente quer isso. A gente, entendeu? Tudo na verdade, é passível das pessoas olharem e entenderem se querem estar junto. Obviamente que nem tudo precisa passar para os residentes, por quê?
Porque a ideia é que qualquer um pode entrar no papel, qualquer um pode entrar no círculo e trazer suas propostas e trazer suas ideias. Esses especificamente que estão ligados a uma questão de gastos, eu acho que a gente trouxe esse formato em que passa por uma reunião para buscar objeções. Lucas, Hum. eu queria falar também um pouco das entradas, que a gente fala muito do Clube dos Lunáticos, e aqui vai dar mais clareza para as pessoas entenderem a importância. E assim como a gente consegue ter mais autonomia de entender todas as nossas contas e até mudar, de reduzir gastos, a gente consegue aumentar as entradas. Então, isso daqui vai trazer mais clareza para todo mundo, trazer mais eventos e mais, enfim, mais aulas e cursos e tudo mais, porque você pega aqui na planilha, se você aumenta, eu botei 1.500, que também é meio que uma projeção, mas se num mês entra 4.000 em eventos, que a gente consegue, porque tem eventos que às vezes em um final de semana dá R$1.000 no localização. Então eu botei uma projeção aqui 1.500 porque essas contas não tem pessoas para fazer essa conta certa, mas tem meses que entram 4.000. Então isso vai abater muito do valor. Então todo mundo vai estar mais responsável, tanto por gerar entrada de dinheiro quanto por cuidar das contas. Tipo, a gente pode começar a fazer eventos na casa para entrada de dinheiro na casa, porque o que entrar de dinheiro é dividido entre todo mundo. Então isso é uma clareza também que vai ser bacana trazer. E você disse que Muito não tem uma massa. pessoa nesse papel, Mari, é isso? Oi? Você disse que não tem uma pessoa nesse papel de Não. Esse controlar o que papel... está entrando de eventos, é isso? Não tem um papel de... Tem papéis no financeiro que não sendo energizados e que não conseguiram ser há muito tempo e que a gente vai mudar esse fluxo. Mas por enquanto não tem. O Lucas mandou ontem no Glass juntou duas ações em um só, que é contas a pagar e cobrança. É isso, Lucas? Não. O nosso próximo passo em relação ao que está sendo feito no financeiro é criar os fluxos de trabalho, entender esses papéis e também os próprios processos mesmo, de como vai ser, se vai enviar por e-mail, como é que o cara vai receber, o papel vai receber e vai ter tempo hábil para fazer todas essas contas, porque tudo isso é hora humana necessária para fazer conta todo mês. Então, o próximo passo é justamente destrinchar exatamente como vão ser esses papéis e esses fluxos de trabalho. A gente primeiro pensou na lógica e o próximo passo é esse. Entendi. Então, a gente ainda não trouxe. Aquilo ali são das coisas que estão atualmente. As mudanças que estão atualmente no círculo, porque tem muita coisa que está já defasada diante. E aí, a gente tem algumas propostas que, na verdade, a gente está com uma ideia também de talvez criar um formulário com cada item de cada negócio desse que a gente está falando aqui, para que as pessoas falam se entenderam ou não entenderam, se concordam ou não concordam, qual a dúvida e o que tem de feedback e informação para cada coisa dessa, para a gente poder ter mais clareza em relação a isso. Então, maravilhoso. Uma das ideias também que a gente tem é o papel de guia apoiador. Fala, Blaga. Porque uma das coisas que a gente percebeu é que muita gente tem reclamado de quando chega, não tem um apoio, que não é acolhido, e todas essas questões relacionadas a isso. E a gente também percebe que isso já tem um custo muito alto, a gente tem vários papéis que cuidam disso e que na verdade, pelo que as pessoas estão dizendo de feedback, não é uma fórmula que está funcionando muito bem. A gente tem o anfitrião, a gente tem o viabilizador de ancoragem, a gente tem o acolhedor, a gente tem sei lá, mais uma porrada de coisa aí. Então, a gente tem todos esses papéis e a gente queria talvez fazer um formato em que as pessoas pudessem escolher seus guias apoiadores. E, na verdade, todos esses papéis, na verdade, virariam as pessoas que querem ser isso. Então, você na verdade, ia indicar para as pessoas, ia trazê-las aqui, ia ajudar elas nos momentos que ela precisa. E você essa pessoa para um percurso completo disso. E aí, uma porcentagem do que essas pessoas pagam, na verdade, vão para o guia apoiador. Então, na verdade, ficaria como se fosse
uma pessoa que está ali te ajudando o tempo todo e tirando dúvidas e mostrando o caminho e tal. E você poderia mudar essa pessoa a hora que você quisesse. Na verdade, a pessoa vem... Aí, isso é para estimular. E aí também estimula até, às vezes, a pessoa poder ser... Tinha um produtor de evento. Então, se a gente bota assim, 10% do valor dos eventos, que já era como o produtor de eventos ganhava, a pessoa, na verdade, pode apoiar até o evento, e ajudar, explicar e mostrar onde é a chave, talvez cuidar dessa questão da chave para a pessoa. Então, a gente tem essa proposta para estudar mais a fundo, porque aí também diminui o custo de horas humanas, porque hoje em dia tem muito custo de hora humana de coisas desses papéis que, na verdade, estão usando horas, mas pelo que está se chegando à conclusão, não está sendo efetivo na percepção das pessoas, de serem acolhidas, de terem as informações quando precisam e todas essas coisas. Então, seria uma estratégia para olhar para isso e que já olha para a questão do financeiro, de que, na verdade, quem tiver sendo o apoio ganha 10% do que essa pessoa está recebendo. E essa pessoa pode mudar a qualquer tempo. Então, também não está satisfeito, fala assim, cara, pô, queria que o meu guia apoiador fosse sei lá quem, que pô, tá apoiando muito mais, muda e avisa e tá tudo certo. Então, fica nesse lugar de meio... A ideia era, esse nome, a gente trouxe muito dessa coisa de padrinho, né? Tipo, o padrinho que tem no AA, tem vários lugares que é tipo uma pessoa que meio que te apoia numa coisa nova e a caminhar numa jornada. Colaboradores anônimos. Ah, Então, essa também é uma proposta. E a outra proposta é a gente reduzir o IB. Porque a gente vai ter... Fala. Não, pode falar da proposta, que eu ia falar alguma coisa ainda sobre a planilha. Fala da proposta. A outra proposta também é a redução do IB, né? Porque a gente está vendo que tem essas mudanças todas. A gente está vendo que a situação financeira de vários empreendimentos não estão boas. Então, a gente reduziu o IB temporariamente. E também a gente tem uma dívida aberta de aluguel atrasado. Então, todas essas coisas, a gente acha que talvez a gente esteja no momento de dar uma reduzida, das pessoas poderem... quem está colaborando, os proprietários, na verdade, eles fizeram esse esforço durante muito tempo, 2 anos, né, fazendo esse esforço. E agora talvez seja uma forma das pessoas que colaboram, diminuir um pouco os custos para que o ponto de equilíbrio fique mais baixo temporariamente. E aí a gente estava estudando uma maneira do IB ir aumentando de acordo com algumas lógicas, tipo assim, de feedbacks, das pessoas fazendo jornadas em relação a conhecimentos relativos à holacracia, aos pilares do projeto, as pessoas irem também ganhando feedbacks positivos em relação a engajamento nos seus papéis, porque a gente também está numa questão muito grande em relação ao engajamento. A gente está tentando trazer formas de como gerar engajamento e como pensar esse engajamento em relação às pessoas que trabalham mesmo. Assim, desde o começo tem sido uma questão e a gente está tentando trazer esse formato também. Então, a ideia era que tipo, todo mundo fizesse um esforço agora para a gente reduzir o ZIB, o valor da hora. Então, sei lá, reduzir pela metade e paralelamente, a gente estudando uma forma dele ir aumentando progressivamente de acordo com pessoas que estão se engajando, que estão correndo atrás de entender o ecossistema como um todo e todas essas coisas. Então, essa também é uma proposta que a gente vai colocar talvez nesse formulário aí para a gente ver o que todo mundo acha. E a última é o seguinte, a gente com esse formato é isso. Todo o valor que alguém não pagar, tipo assim, eu tenho um valor de equilíbrio e esse ponto de equilíbrio é tanto no mês tal. Eu vou lá e não pago uma parte, ou deixo de pagar o total. Esse valor, no mês seguinte, vai ter que ser redividido entre todo mundo. Porque a gente não tem como ficar com um valor em aberto. Então, a gente vai redividir entre todo mundo. E aí todo mundo vai saber, vai estar lá entre as cotas, vai saber exatamente o que pagou para a pessoa respectivamente. A gente quer fazer um acordo sistêmico. Ih, vai rolar porrada. Isso.
a gente quer fazer um acordo sistêmico que as pessoas já vão estar disponibilizando que entre o grupo vai ser possível a pessoas ter esse valor aberto para todo mundo, porque a gente está trabalhando coletivamente, então se você não paga um, alguém está pagando. Então trazer essa clareza toda e a gente olhar, porque às vezes a pessoa não tem o valor, mas às vezes ela pode fazer alguma troca diretamente com as pessoas que pagaram, ela pode... o coletivo pode pensar alguma forma de apoiar essa pessoa. Então é trazer transparência de uma forma geral para esse valor. E para isso também a gente também quer trazer uma forma de que o coletivo tem algum tipo de garantia, porque a gente não usa depósito, não usa carta de fiança, não usa nada disso. E tem gente que realmente a gente tem a experiência que chega, deixa uns custos para trás e na verdade não olha para isso, não se responsabiliza por isso. Então, e aí acaba ficando para o coletivo como um todo. Então a gente queria, uma ideia também, a gente trazer a ideia de todo mundo que ancorar e que pegar um espaço, fazer uma nota promissória de um valor específico, sei lá, 3 mil, 4 mil, 5 mil reais, que ficaria como uma garantia para caso alguma coisa ficar em aberto, a gente coloca a gente teria essa carta de garantia, pelo menos para facilitar a conversa, entendeu? Porque eu acho que a gente como Terra nunca usaria isso, mas assim tem umas horas que nem o diálogo tem possibilidade de acontecer, porque parece que a pessoa fala assim, não quero saber disso mesmo, não tem nada contra mim, não usa lá o quê, entendeu? Tipo, fica num lugar muito aberto. Então seria um lugar da gente de todo mundo, na verdade, tá trazendo garantia para todo mundo, porque o que uma pessoa não paga é a gente mesmo que vai pagar, então é garantia para todos. Você está falando isso em relação à saída de alguém, é isso, Lucas? Isso, a saída. A saída, ou o valor que deixa em aberto, qualquer coisa. Então a gente teria esse formato, porque a maioria dos lugares que você vai alugar alguma coisa, você tem que botar um depósito, ou você tem que arranjar um fiador, ou você tem que fazer uma porrada de coisa. A gente não quer que trave o fluxo, a gente não quer que seja uma trava, então seria só uma nota promissória, que na verdade é assinar, falando reconheço, tal, sei lá o que. É como se você botasse o valor de depósito, na verdade, só nessa nota promissória, sem precisar ter o dinheiro especificamente. Então, eu acho que traz muito a ideia relacionada ao próprio... O que o Dragon Dream fala, né? Que é, tipo, se você está nesse projeto, você se responsabiliza por ele financeiramente? Tem essa pergunta para ver se as pessoas estão dentro realmente de olharem para isso como... É mais uma questão psicológica e de presença e de escolha do que realmente do ponto especificamente da gente um dia utilizar essa garantia de alguma forma. Porque eu acho que no formato que está, as pessoas acabam não tendo essa clareza e essa escolha e essa decisão. E talvez isso traga isso para a gente ter mais clareza, mais escolha, mais decisão. Então, isso também é uma das propostas. Então, acho que mais ou menos a gente falou de tudo que a gente tinha aqui. É isso. Eu só vou repetir aquela coisa que a Gabi pediu, então, que assim, a lógica financeira, ela tem um papel que tem esse domínio, né? Que é as lógicas financeiras de entrada e saída. Mas e aí ele tá disponível justamente para qualquer coisa que as pessoas tenham para trazer, seja colocado, seja trazido, para ele tentar colocar dentro das lógicas que ele imagina. Mas qualquer um do coletivo também pode fazer uma proposta que pense no todo. E se todo mundo não tiver nenhuma objeção, e todo mundo estiver de acordo, aí aquela proposta é aceita e o domínio sai desse papel e vai para o coletivo que está de acordo com aquela proposta tal, em relação a alguma coisa. E se em algum momento aquilo deixar de ser acordo comum entre todos, aí volta o domínio para o papel, que vai olhar para aquilo e tentar trazer a melhor forma. Isso por quê? Porque a gente não pode ficar parado para tomar decisão, porque o projeto está em andamento. Então isso é uma forma da gente estar sempre em fluxo, mas nunca vai estar centralizado, porque qualquer coisa que o coletivo concordar vai ser aplicada. Mas é isso, se não tiver um consenso, vai trazer uma pessoa que especificamente pensando, parando, olhando para tudo isso, todas as questões envolvidas e tentando trazer a melhor forma para isso. Eu tô vendo que aqui Yara entrou, que não estava aqui a Ravena, Joana, Bruno e a Meire. Não sei de quando que a galera pegou, estava desde o início aqui,
Vou trazer aqui alguns pontos, na verdade, que eu fui anotando, que eu acho que é importante a galera prestar atenção nisso. O Lucas está apresentando a planilha para a gente, ele foi apresentando tintim por tintim, ele mostrou os custos fixos da planilha, mostrou os custos variáveis da planilha, mostrou que eles inseriram, ele mais a Mari, uma linha sobre despesas extras de cada mês. Então, lembrando que agora essa planilha vai contar exatamente com o custo que está, com a despesa realmente que a gente está usando, que a gente vai precisar pagar. Ou seja, vamos pagar mês a mês o que a gente utilizou de luz, o que a gente utilizou de água, isso falando em custos variáveis. Então, se antes a gente tinha uma estimativa e ela não estava sendo assertiva, hoje a gente vai ter exatamente o custo. Ou seja, nosso condomínio está ainda mais organizado, ainda mais transparente. Então, a gente vai estar rateando entre todos nós terráqueos exatamente aquilo que a gente está consumindo. Então, estamos pagando pelo que estamos consumindo. E se a gente está pagando muito, então provavelmente a gente está consumindo mais do que a gente precisa e a gente precisa se corresponsabilizar por isso. Essa semana, por exemplo, rolou mais uma vez uma mensagem de que a localização ficou com luz e ar-condicionado aceso. Então, assim, a gente está tendo aqui uma conta. Cadê, Lucas, a conta? Que eu não consigo mexer na planilha. 4 mil e pouco. 4 mil e caralhada de luz. Uma luz que vinha a 2.500, a gente precisa realmente olhar para isso. Tudo bem que estamos no verão do Rio de Janeiro, mas a gente precisa olhar para isso com mais consciência, com mais responsabilidade e lembrando que está sendo tudo rateado com o bolso de todo mundo. Então, bom, então é isso. Então a planilha agora conta com os custos fixos, variáveis e extras, igual a gente tem no nosso balanço condominial mensal dos nossos prédios. Então, só para a gente olhar para isso, olhar depois que essa reunião acabar, depois que esse encontro acabar, eu sugiro que cada um olhe essa planilha a fundo, não só a sua coluna, mas como as colunas demais, que está tudo dividido por espaços ancorados, para que estejam com dúvidas. E aí trazer para o grupo de residentes as suas dúvidas da maneira mais simples possível, de preferência em bullets, em itens, para que a gente consiga se entender e estar na mesma página. O Lucas trouxe a questão das cotas. Para cada espaço tem uma cota. Espaços maiores, como salão de restaurante, localização, tem 2 cotas, porque tem 2 ar-condicionados e tem mais espaço. Lembrando que isso pode ser feita uma nova proposta pelos residentes e a gente está sempre aberto para que isso aconteça de outra forma. Só que para isso é preciso que cada um de nós nos empoderemos do que está sendo proposto, ou seja, que a gente consiga entender o que está sendo proposto para conseguir fazer uma proposta em cima. Então, assim, para mim ficou tudo muito claro, mas se alguém não se sente contemplado por isso, pode trazer a voz e deve trazer uma proposta junto. Então, contas apresentadas e rateadas mês a mês. Posso falar só 2 coisas que eu esqueci? Aham. Então, uma das coisas é que isso não vai valer para o próximo mês, porque a gente não tem ainda os fluxos de trabalho, então seria para o outro mês, né? A gente está trazendo justamente para a gente ter esse tempo de olhar e conversar e tudo isso. Uhum. E a outra é que ainda tem essas coisas, esses roxinhos aqui dos variáveis, que é material de limpeza, fachada, comunicação, manutenção de melhorias, que na verdade acabam sendo coisas que meio que ou a gente pode criar um valor específico para aquilo, ou a gente, na verdade, o que a gente está pensando em fazer cara, se a pessoa acha que é importante tal coisa, ela mesma vai lá e arca com aquilo e desconta do valor total que ela vai ser rateada entre todo mundo, e no valor total ela já tem essa parte paga. Então também descentraliza essa decisão sobre, cara, em relação à manutenção, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos sei lá o quê, fala com o Lucas, fala com sei lá o quê. Não, tipo, cara, o pessoal de manutenção tá achando que isso é prioridade, fala com alguns dos residentes, o residente concorda, vai lá e arca com aquilo, entendeu? E depois já bate no valor. Mas aí isso traria para qual círculo, Lucas? Não é círculo, tipo, isso é cuidar das casas. Eu tô querendo dizer assim, que você não precisa de autorização do financeiro para gastar. Se você acha que isso é uma coisa muito importante, você pode gastar e abater do que o valor que tem para pagar, só que vai ser distribuído entre todo mundo. Tipo a situação da bomba, da água. Então, mas isso foi trazido para o círculo de cuidados, é isso que eu tô falando. Eu acho que eu concordo com essa coisa de que cada um pode fazer e abater, mas eu fico aqui com um incômodozinho, necessidade de passar por um círculo, que talvez seja de acordo com o tema, e provavelmente a manutenção de casa iria para os cuidados com a casa.
Eu não acho que todas as decisões têm que ser decisões coletivas, né? Eu acho que se em algum momento a pessoa, na verdade, fizer algum custo que as pessoas, na verdade, não concordam, ou que aquilo é coletivo, aí sim vai ter um problema, porque a pessoa vai ter pago alguma coisa que não é coletiva. Agora, tirando isso, se é uma necessidade, eu acho que ela pode conversar, é válido, todo mundo conversa entre todo mundo, mas ela não precisa de autorização. Não, autorização não, eu digo não objeção. Babi, eu acho que o que acontece... Gente, a minha internet está bem ruim, tá? Então, desculpa se eu estou atravessando aqui. Mas acho que o que acontece hoje em dia é que a gente trava fluxos de melhorias, de consertos ou de coisas que a gente precisa porque fica. Será que a gente tem dinheiro? Tem que ver com quem vai fazer, como vai fazer. E dinheiro a gente não tem. Então, e assim, esse tipo dinheiro em caixa, a gente não tem dinheiro em caixa para fazer isso. Então, o que acontece é que de dentro de todo mundo. Então, alguém vai lá e vai pagar, por exemplo, algum conserto, a bomba, ou alguma manutenção, você vai pagar. É claro que isso vai ter passado por alguém antes, com certeza, porque é um problema que tem na casa. Todo mundo está precisando que conserve. E o que acontece é que fica assim, Mari tem dinheiro, Lucas tem dinheiro, e não tem. Isso não existe. Tipo, aí a gente não. Sim. Não, eu entendi. Isso trava o fluxo da casa, sabe? Mas a comunicação vai acontecer de maneira natural, eu boto fé até. Eu acho que trazer sempre tipo... pro ciclo de residentes é válido. Sim. Também, tem os papéis de manutenção. Eu acho que é a gente exercitando aquele equilíbrio entre a nossa autonomia e a nossa, né, e a nossa corresponsabilidade e comprometimento com o ecossistema. Então, é o exercício disso mesmo. Então, assim, a coisa de você estar botando em prática e tendo que lidar com ruídos e tensões que vão surgir no meio do caminho. Acho que faz parte do processo. Eu acho que é uma forma de também encontrar e viabilizar mais a comunicação que temos, ou seja, se a gente utiliza mais os espaços de comunicação que temos para decisões rápidas, eles são mais eficientes. Se não trava os fluxos, a gente consegue decidir mais coisas. Aí não tem mais essa questão de vamos fazer vaquinha para tal, vamos fazer vaquinha para tal outro, vamos... como que a gente resolve essa parte financeira? Já é uma coisa que tem uma forma de ser encaminhada, que sabemos que vai ter uma colegialidade e que vai ser decidido em coletivo. Fica, de certa forma, acho que és autorresponsável, assim, é o jeito que eu estou vendo, assim. Muitas das coisas que a gente trouxe na planilha é essa ideia de descentralizar. Então, está descentralizando também. É de todo mundo ter mais responsabilidade, assim como o guia de responsabilidade para cada um. Então, essas ideias são de trazer mais autonomia para cada residente. Agora deu ruim, Mari. Tira a câmera, Mari. Já tá sem. Deu ruim aqui. Sim. Lucas, mais alguma coisa? Eu posso botar aqui mais 2 pontos que eu separei aqui? Pode falar. Eu já acabei. E aí, seguindo as coisas que eu entendi do que o Lucas expôs e que eu achava bacana ficar claro para todo mundo, né? Além daquilo que eu já tinha falado, a questão de cada um estar fomentando saídas para redução dos custos. Custos, lembrando mais uma vez, pagamento do que a gente está utilizando. Vou começar a botar isso de uma outra forma, que é para isso ir entrando na nossa cabeça de outra forma. Né? A gente não está mandando dinheiro para Ilha Caimã, para nenhum lugar assim, então a gente está pagando pelo que a gente está usando. E aí, posto isso, o que seria um fomento de uma saída para redução de custos? Seria redução de água, redução de luz, para que a gente ficasse de olho realmente no que a gente está utilizando. Seria o fomento ao Clube dos Lunáticos. Nós somos hoje 70 residentes. Quem de nós hoje apoia o Clube dos Lunáticos? Quem de nós realmente fez um trabalho na sua rede para divulgar o Clube dos Lunáticos e trazer 5 pessoas da sua própria órbita fora Terra para apoiar o Clube dos Lunáticos? O Lucas chegou a fazer uma simulação aqui para gente, que hoje a gente recebe 1.177 pelo Clube dos Lunáticos. E isso é abatido também em razão das cotas, isso de cada ancoragem. Então, se a gente tivesse hoje, por exemplo, já, sei lá, R$5.000, ele botou, na hora que ele fez, ele botou em R$10.000. Só ele do ateliê tinha descontado quase R$5.000, quase R$1.000.
Aí ele botou agora 5 mil ali, ó, e desconta quase R$ 500. Então, isso realmente faz uma diferença nas nossas despesas mensais. Então, é a gente lembrar disso e trabalhar isso agora. Tipo, acho que é uma boa hora da gente começar a olhar para isso. Uma outra forma é chamar mais coworkings, fomentar a questão dos eventos pontuais, porque os eventos que acontecem na casa também abonam as nossas despesas, e mais cursos. Então, é fazer o salão rodar mais de acordo com a energia que a gente está colocando também. Posso falar sobre o Clube dos Lunáticos, Babi, rapidinho? Pode. Eu queria propor para todo mundo, e se sentir incomodado com isso, vocês podem falar, mas eu queria propor de cada um se colocar o desafio de trazer 5 pessoas, gente. Assim, se pegar pai, mãe, um irmão, já são 3, mas 2 amigos queridos já são 5. Com R$ 20 por mês, a gente tem R$ 100. E cada um dos residentes com pessoas, cara, são R$ 100, R$ 1.100 já garantidos para casa. Sim. Além da questão de que o projeto do Clube dos Lunáticos, ele traz as pessoas para junto do projeto. Não é uma coisa tipo, ajuda aqui a terra e você tá disso. Aproxima e tem uma série de recompensas e lá que a gente está querendo, tipo assim, para propagar a cultura mesmo do projeto. Sim. Então é uma forma de tipo, alcançar alguns propósitos que a gente tem, né? Além da sustentabilidade financeira, também propagar a cultura. Se eu queria oferecer, tipo assim, eu acabei, durante esse call que eu mandei 20 mensagens para mais 20 pessoas chamando para os lunáticos. Tipo, se de 20 mensagens eu conseguir mais 2 pessoas, já é ótimo. Mas aí eu queria perguntar se alguém quer ajuda para escrever uma mensagenzinha padrão no WhatsApp, porque só isso eu quero, já... Eu quero. E a Luísa também tinha ficado nos zeladores da semana passada. A Lu tinha pego um projeto, não foi, Lu? Ajudar essa Clarinha, se quiser entrar no projeto comigo, a ideia é justamente fazer pensar em estratégias de comunicação para ajudar as pessoas a entender quais são os argumentos válidos para ajudar realmente, né? Escrever texto, fazer artezinha de WhatsApp, artezinha de stories, esse tipo de coisa. A gente pode fazer uma força-tarefa, eu e tu, então, aí tu fica mais na parte textual, que você é maravilhosa. E aí eu fico mais na parte do design para a gente criar essas estratégias de comunicação específicas do Clube dos Lunáticos. Apesar de eu vou trazer isso em zeladores, acho que é um timing estranho por causa do Covid, mas vamos junto, né? Eu acho que a gente pode ir observando isso aí, Lu. Eu acho que realmente o tempo, a temporada agora de... É um time estranho ou um time ótimo, de você falar, a gente precisa apoiar. Exatamente. Eu acho que a mensagem que eu mandei hoje, por exemplo, é justamente reforçando o quanto a gente trabalha aqui diariamente com a responsabilidade e colaboratividade, sabe? Que tipo, é uma parada que tá nítida, a necessidade da gente desenvolver isso como comunidade no momento, né? Porque o que a gente está vivendo a solução para isso se apoia desses valores. Então, eu acho que tá todo mundo online pra cacete. As pessoas estão infelizmente consumindo muito online, assim, também porque estão entediadas em casa. Então é um momento que você tem para poder entrar, cadastrar na plataforma, ler direito as coisas que a gente tem lá. Acho que talvez seja um bom momento. E outra coisa, esse primeiro passo esse primeiro recheio de crowdfunding é com rede íntima. Então eu nem preciso gastar tanta energia de design, não sei aquilo. E talvez, cara, às vezes funciona mais um videozinho de eu falando para um amigo querido meu ou para um familiar, porque aí sou eu me comunicando diretamente com ele, entendendo que é um projeto que eu faço parte. É tangível e próximo, sabe? Esse primeiro recheio do crowdfunding é super o nosso primeiro círculo íntimo mesmo. Sim. Compartilha comigo aí, Claire, como é que você tá falando essa parada aí, me empodera aí nesse bagulho aí que eu vou tá. E só acrescentar também nessa ideia do Clube dos Lunáticos, que a gente também estava com a ideia de possivelmente, assim como o guia, ter uma porcentagem para quem traz a pessoa, né? Porque a gente tem essa ideia de sim, uma parte ser, sei lá, 90% ser o coletivo que se beneficia disso e 10% da pessoa que está trazendo, para justamente trazer essa coisa de honrar o esforço da pessoa de estar conectando a rede e tal, e aí ser uma forma também da pessoa mais ainda conseguir apoiar seu ponto de equilíbrio quando ela for um residente e tal.
ganhar em Eu IB, fico né? na dúvida dessa parada aí, Luquinhas. Não sei. Também. Eu fico na dúvida dessa parada aí, porque, na verdade, na hora que o Clube dos Lunáticos entra, ele está me ajudando a diminuir os meus custos em relação à sala germinar, por exemplo. É o que me tange ali, né? Falando desse lado, desse chapéu que eu visto. Então, sei lá, eu acho que o ganho já foi. E é um trabalho pelo coletivo. Eu não sei, Lucas. Eu acho que não tem 90% continua sendo coletivo, 10% é um reconhecimento do esforço individual, que existe também. Então, tipo assim, pessoas estão fazendo, pessoas não estão fazendo. Então, é um reconhecimento da diferença entre você escolher fazer e você escolher não fazer. Então, e isso 10% de 90%, né? Então, o que a gente tem percebido mais em relação a fluxos é entender que existe sempre uma questão de honrar quem escolhe estar trazendo aquilo. E, obviamente, que o máximo ser do coletivo, porque a ideia é que todo mundo se beneficie, mas, assim, ter um reconhecimento do esforço individual. A gente está muito nesse trabalho em relação a fluxos financeiros, entendendo isso, porque isso, nos projetos que a gente tem aplicado, como, por exemplo, da Pulsar e tal, isso fica muito claro de se perceber a diferença que faz na prática. Então, não é filosófico, prosperidade coletiva, que você reconhece o esforço individual. Foda. O equilíbrio entre o dar e receber, né? E aí, até colocando a lente da fluxonomia, a rede é super importante. Recurso social, né? Então, de alguma maneira, isso desse quadrante do social vai para o monetário, né? Eu acho que é uma das coisas que a gente não está conseguindo fazer e faz muita diferença para a gente. Eu acho que faz muito sentido quando a gente está olhando para o grupo que a gente tem. Eu até falei isso para o Lucas, assim, né, na semana passada, quando a gente estava conversando. Quando eu olho para o grupo hoje atual de residentes e colaboradores da Terra, faz muito sentido, porque o recurso social que existe, ou seja, a rede que existe dentro desse grupo, tem recrutário. Mas se a gente... E aí, tudo bem, eu acho que a gente tem que lidar com o que a gente tem hoje. O Lucas falou isso para mim, eu acho muito real. Tipo assim, se as pessoas que a gente tem hoje, faz sentido ter essa política. Mas se a gente... Eu acho que pode cair numa meritocracia. Me estranha, para mim, bate um pouco nesse lugar. Mas, enfim, eu trago assim, que a gente está muito de integrar as polaridades. Se a gente olhar com um olhar de tipo... de que não respeitar o equilíbrio entre dar e receber, a gente está fadado ao buraco. E eu vejo várias vezes, em diversos momentos, a gente não olhando para isso. E assim, eu não sei nem como começar a trazer soluções sem olhar para isso, que é uma lei sistêmica. É uma lei sistêmica. Então a gente fala de visão sistêmica e de vez em quando quer cortar uma coisa tão importante quanto o equilíbrio entre dar e receber. E honrar o esforço individual em certas posições. Aí, é o que acontece na maioria dos projetos. Por exemplo, antes da gente criar o IB, a gente teve vários experimentos em que nada era contabilizado. E, na verdade, faltava energia. Então, a gente está numa evolução de integração de coisas. Então, eu acho que uma das coisas que é integrar é o individual e o coletivo. Então, sim, existe um esforço individual quando você faz algo, e eu acho que tem que ter um reconhecimento individual em relação a isso. Porque senão não faz diferença e acaba com uma cobra, que hoje em dia a gente tem 70 e só 40 pessoas têm. E se você for ver desses 40 que estão lá, 10 devem ter trazido esses 40, 10 pessoas. Então você vê que tem alguma coisa aí que não está funcionando. E muitas dessas 10 pessoas estão com dificuldade de pagar seu próprio espaço. Já falaram de sair da terra, por exemplo. Então, para mim, não faz sentido nenhum isso. A pessoa traz várias pessoas e, na verdade, não consegue nem pagar seu próprio espaço. Então, acho que tem muita coisa relacionada aí que a gente tem que olhar. Eu acho que é corresponsabilidade junto com o ganha-ganha, né, gente? Ganha a pessoa individual, ganha o coletivo e, enfim, eu não vejo como algo que vá prejudicar o projeto de alguma maneira. Não fica claro para mim a preocupação. Só queria pontuar isso. Não acho que é prejudicar o projeto, não, Lu. Eu entendi agora a voz do Lucas. Faz sentido para mim também. Simbora. Não, isso a gente ainda vai trazer essas coisas todas para todo mundo falar e dizer se concorda. Não. Eu só estou tentando trazer muito clareza, porque eu acho que esse é um ponto crucial em relação a várias questões que acontecem financeiramente no negócio individual de cada um e no negócio coletivo como um todo. A gente
talvez por essa aversão ao que se chama de meritocracia, esquece no equilíbrio entre dar e receber, que é a famosa de ganha-ganha. Então, a gente também tem que estar olhando para isso, para integrar as duas coisas, não ser uma coisa tipo... E, por exemplo, o que eu falo para a Clarinha é que vão ter situações que a gente como coletivo, se estiver próspero, vai poder muito bem acolher situações em que a gente sabe que a pessoa precisa de um apoio maior. E para isso tem o apoio do Fundo Social. E agora, com essa ideia também, a gente quer trazer o apoio social, que é essa ideia que meio que a Lu trouxe. Tipo assim, cara, não precisa nem ter dinheiro no Fundo Social. Se a galera se responsabilizar e falar assim, não, pode entrar aí pagando um valor abaixo, a pessoa entra e paga um valor abaixo, contribui com aquele valor e o resto é distribuído entre todo mundo. Então, é um apoiar coletivo. Só que tem que ter clareza, tem que ter essa escolha. Não pode ser um papel que decide isso e distribui esse valor para os outros pagarem, entendeu? Tem que ser uma decisão da pessoa e uma clareza em relação a isso. E isso é uma evolução do caminho, na verdade, né? Exato. Isso me faz lembrar... Mais equilibrado nas contas para a gente conseguir chegar nessa realidade, né? Que você fala. Uhum. Essa coisa que você trouxe, Lucas, sobre responsabilidade dividida e muito clara, assim, me faz lembrar de do curso, né, da Target 2 que a gente fez de organizações orgânicas, em que ele tinha papéis que todo mundo na organização tinha que energizar. Assim, não me lembro se era obrigatório, mas todo mundo que entrava na ação energizava aquele papel, porque entendiam que era uma responsabilidade... Tá falhando? Vocês estão ouvindo? Tá um pouquinho, mas tá rolando. Que eles entendiam que era uma responsabilidade que era transversal a todos que estavam na organização. E algumas vezes sentia a necessidade de a gente colocar isso. Assim, para mim, tipo eu acho até que a limpeza sistêmica tinha que estar, por exemplo. Mas eu acho que algo nessa coisa que o Lucas estava falando sobre a autonomia de decidir ou não certos fluxos financeiros, no momento em que a gente coloca isso bem claro, que assim, todo mundo é isso no momento que entra na organização, eu acho legal também. Assim, dá mais transparência a essa responsabilidade, né? Mais clareza, talvez. Escutando a Clarinha falar, agora me veio alguma coisa, eu não consigo nem pensar, mas aí eu vou deixar para o Lucas aí ver se ele tem um insight aí. E talvez cada um de nós, e aí isso é um processo de negação meu para caralho, lidar com números, mas talvez cada um de nós devesse ter um papel do financeiro, por exemplo, para estar sempre de olho nisso e para meio que quebrar esse processo de negação mesmo, sei lá. Não sei se faz sentido para vocês isso. Oi, Babi. Eu não sinto sentido porque temos muitas pessoas nos círculos e pouco engajamento, tudo bem, mas imagina 70 pessoas num círculo. Ele passa a ser não muito objetivo e na minha visão, ele passa como se chama? A ter mais ruído na comunicação, baixa eficiência. Inclusive, há um lugar na Holacracia que fala sobre círculos não terem mais de 15 pessoas para poderem ter uma reunião holacrática eficiente. Então, eu acho que entendo e acolho essa intenção sua de ter mais pessoas vindo para o financeiro. Acho que precisamos de outras iniciativas para isso, sim. Mas todo mundo energizar um papel do financeiro pode não ser muito eficiente. Na minha perspectiva. Eu não ter me expressado bem, Babi. O que eu queria dizer escutando a voz da Clara, de pensar que todo mundo deveria ter um mesmo papel que a Target 2 traz, que seria, para mim, me parece que seria um papel de algo que seja muito importante e concernente à vida, à existência dessa associação, dessa organização como a Terra. E aí o que eu pensei foi no financeiro, mas que na verdade a gente poderia pensar num outro papel que fosse, entendeu? Entendo a voz que você traz, que muita gente pode bater cabeça, mas agora o que a Clara trouxe, eu acho que fez muito sentido para mim, assim, de ter um papel que todo mundo faça parte, para que esteja todo mundo na mesma página. E aí eu acho que eu fui acometida pelo fato de a gente estar falando muito de números e de financeiro aqui. Para mim também faz muito sentido o que a Clara trouxe, de ter um papel que é essencial desse jeito. É isso. Babi, mas eu acho que essa... Fala, Mari. Eu ia falar que essa planilha e todo o pensamento da V3 já é para trazer muito mais clareza, muito mais clareza e também comprometimento, porque agora está tudo muito claro e todo mundo precisa ter autonomia e responsabilidade sobre o nosso financeiro. Então, o financeiro está muito aberto. Sim. Sobre papéis, eu acho que uma coisa que eu senti foi quando eu me vi com muita dificuldade financeira, eu entrei no Financeiro da Terra. Então, eu acho que é muito pessoal.
eu me vi com muita dificuldade, então eu falei assim, vou aprender isso, vou entender o que está acontecendo. Então, eu acho que é muito pessoal também de ter vontade de olhar para isso, porque muita gente tem esse bloqueio. Então, você falou da sua negação, mas muita gente tem esse bloqueio. Mas o que a gente está tentando trazer aqui é abrir isso de uma forma também que todo mundo possa olhar. E é claro, é planilha, tem milhões de bloqueios, números, planilhas, enfim. Mas é trazer mais clareza para todo mundo ter responsabilidade, que eu acho que é o primeiro passo. Um papel, sei lá, eu entendo o que você está falando, mas eu acho que isso tem que vir de cada um também. Sim. Tem uma dificuldade, olha mais fundo para isso. Não, acho que a voz que a Clara traz é ser uma semente para a gente pensar o que possa ser esse papel que todo mundo venha desenvolver, que seja alguma coisa que traga essa unidade que a gente está buscando, que aumente esse engajamento de alguma forma, vamos pensar. Mas eu acho que foi uma voz bacana que me bateu aqui, assim, maneiro. Essa questão do financeiro, eu acho que é isso, Mari, que você acabou de falar. A transparência maior, buscando um engajamento maior e trazendo aquela voz do Lucas no nosso encontro da semana passada. Na gente. Então, a gente está tendo realmente a oportunidade de aprender como gerir uma organização, saca? Em várias coisas que a gente conversou hoje aqui, me bateu um pouco da minha experiência do corporativo e o quanto que as coisas vão se engessando e o quanto que a gente está, na verdade, tentando, enquanto terra, desengessar isso tudo. Porque o encontro de pessoas é uma coisa muito potente, é uma coisa que traz muitas coisas diferentes, muita diversidade, muitas potencialidades diferentes, mas que também acabam, em algum momento, levando a gente a engessar. Então, o trabalho que vocês estão fazendo, a meu ver, é para desengessar isso, fazer o fluxo seguir, trazer essa transparência e essa oportunidade para que todo mundo consiga aprender. Eu queria trazer uma voz aqui de muito agradecimento, como diz a figurinha da Luísa de ontem, agradecimento pra caralho, porque a parada ficou, tipo, muito clara para mim, foi muito elucidativo. Eu que tenho esse processo de negação fudido, que se você começar a conversar comigo, botar números no meio, minha cabeça já vai para outro lugar. Então, não sei se é burrice, se é limitação, ou se é só um processo de negação sério que eu preciso olhar em terapia. Mas para mim, hoje ficou, assim, muito mais claro. Então, eu sigo com a sugestão que eu fiz agora há pouco tempo, de que a gente olhe essa planilha, tintim por tintim, e levante os tópicos. Tópicos, galera, não é texto, são tópicos do que cada um tá com dúvida e a dificuldade em lidar com. E aí a gente pode ver quem é que pode estar apoiando pessoa por pessoa. O que vocês acham, Lucas e Mari? Eu acho legal. Eu estava pensando em fazer esse formulário que eu estava te falando, pegar cada item desse, meio que dar uma resumida na proposta em si, e aí botar, tipo, concordo, não concordo. Aí, não sei, pensei em perguntas meio que específicas, só para a gente ter um termômetro geral e um espaço aberto para a pessoa falar de uma forma mais livre. Você acha, então, melhor esperar esse formulário rodar? Eu acho que se a pessoa tiver alguma coisa, ela pode trazer já. Eu acho que pode andar em concomitância, Lucas, na real. Eu acho que aproveitar que a coisa está fresquinha agora para todos os cérebros aqui presentes e dar uma olhada na planilha. Então tá. E aí dá uma olhada na planilha, levanta as suas dúvidas, anota num papel, tenta trabalhar também quais são as suas dificuldades, porque algumas pessoas me procuraram dificuldades para falar sobre isso, e é isso. Eu acho que números, quando envolve números e envolve questão financeira, como dizia meu padrasto, o membro que mais dói no corpo é o bolso. Então, vamos olhar para essas dores, vamos acolher essas dificuldades e tentar trazer mais clarividência para isso, para que a gente consiga se apoiar juntos. Então, às vezes, se com uma pessoa não está rolando a comunicação, a gente tenta ver com outra pessoa. Mas é porque a comunicação precisa rolar, ponto. Então, a minha sugestão agora, estou eu aqui pagando sugestão para os residentes terráqueos colaboradores, é de debruçar um pouco nessa planilha e tentar entender quais são as dificuldades, quais são as dúvidas, quais são as considerações que a gente tem. E aí o Lucas está aí trabalhando em cima desse formulário para que a gente consiga ter mais claro todos os tópicos que estão mudando, que estão sendo apresentados, as sugestões, para que a gente consiga deixar claro o que a gente está entendendo, o que a gente não está entendendo, e ainda deixar uma parte, Lucas, eu acho, para considerações e propostas para que a gente possa trazer isso para a roda na quarta-feira que vem. Tá bom. O que tu acha? Acho bom. Eu vou parar aqui a gravação, porque eu acho que a gente já falou bastante do ponto, né? Beleza. E eu acho que por hoje foi, não, galerinha? Só uma coisa, agora que você